Hoje a live vai ser sobre sono infantil e o impacto na saúde emocional e mental de mães e pais. Meu nome é Paula Sampaio Schmidt, eu sou psicóloga, especialista em traumas, trabalho com a terapia EMDR e também com terapias integrativas. E hoje eu vou entrevistar a Carla Piccoli, psicóloga, especialista em sono. Então, esperando ela chegar para enviar o convite. Bora lá! E vamos começar, Carla, por favor, você se apresentando. Conta um pouquinho pra gente de você, por favor. Claro. Bom, assim como você, eu sou psicóloga também. Eu tenho 2 certificações internacionais, uma em sono infantil e outra em sono de adulto. Então, eu trabalho com adultos e crianças, né, e famílias, ajudando a construir hábitos de sono saudáveis. E aí eu ofereço um acompanhamento muito próximo, um suporte diário, trilhando esse caminho de construção dos hábitos de sono junto com a família, porque se fosse fácil, era só comprar um curso, ler um livro e tá resolvido, né? Pois é, Mas é. faz diferença ter alguém do lado, junto com você, te acompanhando, guiando, acolhendo, tirando as dúvidas que surgem naturalmente. Então, o meu trabalho de consultoria é um trabalho muito próximo e com esse suporte diário, percorrendo esse caminho junto com a família para que eles se sintam seguros e atinjam o objetivo, que são as boas noites de sono. Então, eu faço isso com os adultos e com as crianças também. Tá, maravilha. Temos experiência nisso, depois eu vou contar também. Né? Então, tá bom. Então, dando sequência, Carla, você pode contar pra gente, por favor, principais características do sono dos bebês, por favor. Puxa, a gente podia passar horas, né, falando sobre o sono Sim. do bebê. Além de eu amar esse assunto, tem muita coisa para falar, mas acho importante a gente destacar aqui 3 coisas principais. Primeiro, os ciclos de sono do bebê, eles duram 45 minutos. E até os 3, 4 meses, esse ciclo de sono, ele tem apenas 2 estágios, que é o sono profundo e o sono REM. Daí, por volta do 3º, 4º mês, acontece uma grande reorganização no cérebro do bebê, onde o ciclo de sono passa a ter 4 estágios igual de um adulto. Ou seja, tem o sono leve 1, o sono leve 2, o sono profundo e o sono REM. E aí, nesse momento, o que acontece? Aquela famosa regressão do 4º mês, onde o bebê começa, porque é uma grande mudança, até que essa transição, isso se acomode, né, no cérebro do bebê, ele começa a despertar mais vezes à noite. E aí, se nesse momento ele não sabe o que fazer para voltar a dormir tranquilo, independente, se ele não desenvolveu até aquele momento hábitos de sono saudáveis, aí fica bem complicado para a família. É nesse momento que muitas famílias me procuram, quando o bebê está por volta dos 4 meses, que começa a acordar um monte e ninguém sabe o que fazer. Então, essa é uma questão importante para destacar sobre o ciclo de sono e essa mudança nos estágios de sono que acontece por volta do 3º e 4º mês. O segundo ponto importante de falar são as janelas de sono. Então, que nada mais é do que o intervalo que o bebê tem maturidade para aguentar acordado entre uma soneca e outra. Então, quando o bebê é pequenininho, ele tem uma maturidade pequenininha. Se a gente está falando de um bebê de 1 mês, ele aguenta apenas 45 minutos acordado. Só que muita família não sabe disso e fica acordado bem, né? 45 minutos bem, sim. Sim, sem ficar. Aí o que acontece? Quando a família não sabe disso e ele fica acordado por 1, 2, 3 horas ou mais, o que acontece? O corpo começa a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, para combater aquele cansaço. Aí o bebê fica irritado, agitado, inquieto, luta contra o sono, é aquele desespero. E não consegue relaxar para dormir. Então, é importante nessa questão do sono infantil que as famílias saibam a janela de sono de acordo com a faixa etária do seu bebê e siga isso para que ele não fique cansado demais e adormeça mais fácil e rápido. Porque quando eles nascem, eles precisam dormir muito. Então, à medida que eles crescem, a necessidade deles vai mudando e a janela vai crescendo junto com eles. Então, não vai ser essa maratona de 45 minutos o resto da vida. Eles vão crescer,
a janela vai crescer com eles. E se a gente observar isso e seguir isso, eles vão ficar menos cansados e dormir mais fácil. Tá? Então, esse é um ponto Sim. muito importante, que hoje em dia tem, a gente acha que tem internet, que todo mundo sabe tudo, mas ainda tem muita família que não sabe esse ponto. Você quer falar? E aí, parênteses, né? Não, e aí assim, o bebê tem 1, 2 meses, tá nesse momento super estressado, e é muito comum já ouvir atribuições de personalidade para o bebê que acabou de chegar nesse mundo. Nossa, mas é muito bravo, é muito irritado. Não, oi, voltou. Voltou, desculpa, travou aqui. É um corpo precisando de descanso. Não é uma pessoa irritada, não é um bebê irritado, ele está cansado. Enfim, né? Como que isso já abre para projeções dos adultos que não tem nada a ver. Nada Exato. a ver. Ou que ele não gosta de dormir. Não tem bebê que não gosta de dormir. Tem bebê que não aprendeu a dormir bem ainda e que ainda se sente ansioso e confuso porque não desenvolveu a habilidade de dormir, porque não tem uma rotina. Rotina é importante para passar tranquilidade e segurança para as crianças, essa previsibilidade. Eles sabem, se ele souber o que vem depois, isso deixa ele tranquilo e relaxado. Ele não está andando num terreno que muda o tempo inteiro. Então, é importante ter uma rotina também, além de seguir a janela de sono. E o terceiro ponto que eu acho importante da gente destacar, Paula, é aquela expectativa dos pais do bebê dormir a noite toda. O dormir a noite toda, né? Primeiro, é normal adulto e criança acordar à noite. A gente sempre vai acordar, tá? Então, Sim. o que acontece é que a gente desperta levemente entre um ciclo de sono e outro, e aí muda de posição, puxa o lençol, volta a dormir, nem lembra que acordou. Se o bebê, né, o bebê dormir a noite toda, ele vai ter esses leves despertares, mas se ele souber, né, tomara que ele saiba o que fazer para voltar a dormir, assim ele continuará dormindo tranquilo e independente e dormirá a noite toda. Então, o que eu quero dizer é que não tem como a gente impedir que o bebê acorde, eventualmente, entre um ciclo de sono e outro. O que a gente pode fazer é dar condições, ferramentas para que ele desenvolva autonomia, recursos internos, habilidade própria para voltar a dormir tranquilo e independente. Isso a gente pode fazer. Dar condições, ferramentas, oportunidade para ele desenvolver isso e saber o que fazer. Porque se ele não dorme dependendo de uma ajuda, quando ele acordar, ele vai precisar dessa ajuda. E como é importante, né, Carla, saber deste conhecimento que foi sendo aprendido cientificamente, desenvolvido, para poder enxergar o bebê nessa potência e condição de aprendizagem. E consciência de que é uma área cerebral que está sendo desenvolvida e tão fundamental de ter a condição de aprendizado como favorecer que ele desenvolva a coordenação motora. É uma habilidade. Coloca no outro lugar, não é um bebê coitado chorando. Não, né? Ele está sendo cuidado e, enfim, eu vejo como que a gente atualizar essa visão do bebê é importante, né? Para essa área do sono. Perfeito. E aí eu devolvo a pergunta para você, Paula, que eu lembro que foi por volta do 3º, 4º mês que você procurou ajuda para sua bebê. Foi. Então, conta pra gente rapidinho como é que foi essa experiência. Conto sim, com maior alegria. Então, foi daí que a gente se conheceu, né? Por isso o convite aqui da live, porque nos fez muito bem. Então, a Sara tinha de 3 para 4 meses e desde antes dela nascer, eu já tinha estudado muitas coisas sobre o sono, por ansiedade mesmo, e por querer favorecer ao máximo que esse assunto fosse bem encaminhado ao longo do desenvolvimento dela. Tá. Então, como você mencionou no início da live, existem cursos, existem conhecimentos, e acho fantástico, e eu imagino que para muitas famílias seja o suficiente.
Não foi nosso caso. Então, quando a gente te procurou, eu já vinha tentando maneiras, né, práticas para ajudar a Sara a desenvolver a autonomia do sono e estava péssimo. Péssimo, não estava rolando. Muito porque vinham muitas dúvidas e um limiar de, bom, até aqui, eu posso ir mais, o quanto esse sofrimento está sendo terrível, o quanto é uma reclamação, ou seja, e aí eu no puerpério e hormônios da flor da pele, discernimento não bom, e aí eu falei, não, preciso de alguém, e o método com o qual você trabalha foi, primeiro eu ouvi uns podcasts do Sleep Sense, né? Sim, Sleep Sense. Sleep Sense, aí entrei no site, aí vi que tinha consultores no mundo todo, procurei referência brasileira, só tinha você, fiquei feliz. E o que me chamou a atenção era, no site está escrito, né, mais de 109, né? 109 mil. 109 mil famílias beneficiadas. Eu lembro que a Sara estava dormindo no sling, assim, já estava na fase que ela só dormia andando loucamente, assim, ruim. E eu pensei, não, 109 mil famílias. Não é possível que não vai ajudar a gente, assim. Não é possível, a amostragem é muito grande. Né? Então, isso me tocou e aí, enfim, a gente começou a falar, organizou, e foi um processo fundamental para reorganização, para conseguir colocar em prática o que na teoria eu até já sabia, mas não conseguia. Então, o teu acompanhamento diário foi realmente assim, crucial para lapidar também melhor, né? Qual que era, o que a gente estava vivendo e como proceder dentro dos desafios que a gente estava tendo com a Sara. E o que me motivou muito era assim, bom, tá sofrido, o começo foi difícil, mas estava sendo um processo de aprendizagem, porque eu estava sofrido e só estava ficando pior. Porque aí entrou nessa mudança dos 3 para 4 meses, aí começou a acordar direto, e eu sabia que dava para ser melhor. E nisso eu super trocando figurinha com a minha amigona, Carla também, que estava com o bebê 6 anos, tem um bebê 6 meses mais velho, e super de cabeça nos processos do sono, e ele respondendo super bem, óbvio, 6 meses mais velho e tal, mas ela conseguiu tomar atitudes que fundamentaram uma excelente habilidade. Então isso me inspirava também, não estou louca, né, de estar tentando e buscando isso, porque assim, não é uma experiência muito compartilhada entre mães também, isso eu me sinto mais sozinha, eu sinto que tem um preconceito e tal. Tá bom, uma amiga falou que tá falhando, deixa eu tentar ativar aqui a rede, me avisa se continuar ruim, tá? Vamos ver. Agora melhorou bastante. Melhorou? Ai, que bom. Isso. Então foi isso, assim, né? Foi muito importante e sentir apoiada, né, nesse processo. Deu uma travada de novo, vamos ver, voltou. Então, aqui foi essa experiência. Essa experiência, um divisor de águas e que favoreceu muito toda a organização a partir disso. Organização para o trabalho, para a nossa logística de revezamento entre eu e meu marido, e eu descansar, né? Também à noite, e aí retomando o trabalho também aos poucos, mas uma outra disposição. Então, que bom. Então, é possível, tem soluções, né? De novo, como você falou. Para algumas pessoas o curso funciona, maravilha. Uma informação que você encontra na internet, maravilha. Mas existem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade e não precisam ficar passando por isso meses ou anos. Tem uma série de especialistas, né, no mercado. Então, dá para encontrar ajuda, pedir ajuda, tudo bem de pedir ajuda, né? E resolver uma questão que dá para ser resolvida de forma fácil e tranquila. Com certeza. Com certeza. Não, e é o que a gente fala, né? Foram 4 dias, assim, mais intensos, para já os 16 seguintes, que é o processo com você, dos 15 dias ali, focado, já melhorando muito, para todos os outros meses, muito melhor. Sim. É uma conta que é muito melhor. Passar um ano sofrendo. Mas, enfim, cada um é de um jeito, claro, tem uma necessidade, mas é isso que você falou, dá para ser fluido, dá para ser muito mais leve. Né? E aí vou seguir aqui nas perguntas, tá? Sim, claro. Carla, conta pra gente, por favor, por que a
Por que que é importante desenvolver hábitos de sono saudáveis desde o início? Legal, ótimo. Sabe aquele ditado que 1 grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de cura? Começa por aí. Uhum. É mais fácil ensinar hábitos de sono saudáveis do que mudar maus hábitos, né? E isso a gente pode Tá. expandir para qualquer coisa, né? Para atividade Sim, sim, física, né? Fumo, bebida, é uma série de coisas. É um hábito, né? Então, é mais fácil sim. desenvolver bons hábitos do que corrigir maus hábitos depois. Outro aspecto é que quando o bebê é pequeno, que a pergunta é desenvolver desde o início, quando o bebê é pequeno, ele está mais flexível, ele está mais aberto, né? É mais fácil Sim. dele adquirir novos hábitos e com isso o processo flui de forma mais fácil e mais rápida, tá? Outra Tá, questão é que isso tá, não quer dizer que é importante desenvolver quando é pequeno, daí por isso não pode fazer se a criança estiver tá. grande. De Que essa é jeito uma nenhum. dúvida bem comum, né? De jeito nenhum. Algumas mães me procuram e falam: ai, o meu filho já tem 4, 5 anos, tá muito tarde, ele tá muito velho. E, gente, é claro que o processo é outro, a estratégia é Sim, outra, vai levar um pouco tá. mais de tempo, não são só 2 semanas, pelo menos 3 semanas, para a gente começar a estruturar, né, essa nova rotina e os hábitos de sono saudáveis. Mas ele é maravilhoso. Ele pode aprender tudo. É só a gente dar condições e ferramentas certas para ele desenvolver isso e o quanto que isso vai beneficiá-lo no longo prazo. Que não, a gente não está desenvolvendo Sim, só a autonomia, mas no momento que a criança desenvolve a autonomia do sono e de qualquer outra coisa, ela se sente mais segura, ela se sente sim, autoconfiante, ela acredita que ela consegue e vê o potencial dela, e isso dá segurança para a vida toda dela, né? Não só no dormir, mas em outros aspectos. Então, é bom começar quando eles são pequenos, porque dormir impacta e é importante para o desenvolvimento físico e cognitivo deles, mas sim, se eles estiverem maiores, isso não impede que eles construam e mudem, né, os hábitos que foram criados e com isso comece a dormir melhor. E aqui, esse é um uhum, impacto, né? Isso é bom para a família, isso é bom para o bebê, mas também é bom para a família. No momento que o sim, bebê começa a dormir melhor, o casal tem mais tempo para os dois, ou para cada um, né? sim, Isoladamente, de cuidar de si, sim, tomar um banho, né? Decente, comer uma comida quente, e não ficar lá o tempo uhum. inteiro com o bebê no colo. Ajuda a harmonia familiar, mas eu tenho clientes que me falam que também ajuda a relação com o filho mais velho. Porque quando o Ah, bebê sim, chega, sim, a mãe e o pai ficam com o bebê o tempo inteiro no colo, o bebê não dorme, não dorme, aquela luta. E no momento que ele desenvolve a habilidade para dormir, começa a dormir melhor, o casal volta a ter tempo para o filho mais velho também. Porque sabe que sim, o bebê vai adormecer rápido e tranquilo, e aí ela não precisa passar horas ninando o bebê. Então, é importante desenvolver para o nossa, bebê, mas isso expande para todos que estão à volta dele, né? Então, por isso é sim, importante desenvolver os hábitos de sono saudáveis. sim. Inclusive, né, Carla, a disponibilidade emocional desses pais frente ao bebê e ao filho mais velho, ou se é uma única criança em casa, ou o único bebê, mais descansados, maior acesso a momentos mais prazerosos com o bebê, tempo para si. Então, é um benefício que vai encadeando, né? Uhum. Tempo para respirar. É, Alguém mandou uma pergunta, eu eu não vi, vi, você viu? eu peguei. A gente fica então as duas de olho, quem Tá, pegar, tá bom. pesca. Quer Pesca responder porque, agora? pesca porque some, né? Pode Tá. responder? Acho que a gente pode responder. A Sim. pergunta era se a gente começa a desenvolver esses hábitos na soneca ou no sono noturno? A minha Ah, metodologia, de novo, tem uma série de metodologias por aí. O método que eu sim. sigo, a gente começa no primeiro dia, né? Pelo sono noturno, porque é um sono mais longo, tem melatonina, é mais escuro, tem menos interferência do ambiente, de barulho, calor, essas coisas. Mas no dia seguinte, a gente já começa a desenvolver e estimular essa autonomia e os hábitos de sono saudáveis na soneca também. Porque eu acredito que consistência é
é a peça central aqui desse trabalho. Então, e que é muito confuso para o bebê. De manhã dorme de um jeito, à tarde dorme de outro, à noite dorme de outro. Ele não sabe o que seguir, porque cada situação é diferente. De novo, o que a gente falou lá da rotina, que passa segurança e tranquilidade. Então, eu sugiro que a gente comece a primeira noite pelo sono noturno, mas no dia seguinte a gente vai fazer o mesmo trabalho nas sonecas e sono noturno, para que com consistência e repetição ele se acostume a essa nova forma de dormir e ao processo e desenvolva os hábitos de sono saudáveis de forma mais rápida e tranquila, para não ficar confundindo ele o tempo todo, e isso vai atrasar, né, e causar mais desgaste, né, ao processo, que não tem necessidade. Dá para fazer de uma forma mais fácil e tranquila. E a forma que eu acredito é com consistência, iniciando pela noite, mas no dia seguinte repetindo o mesmo processo nas sonecas e sono noturno. Tá. E nesse sentido, o acolhimento e apoio emocional para os pais, que foi o que a gente viveu, eu vejo que é fundamental para conseguir manter essa consistência, porque às vezes não consegue por questões próprias, e não que o bebê não está conseguindo, né? Então, essa dissociação na medida do possível, sair um pouco dessa simbiose que é tão presente nesse início de vida da mãe, principalmente com o bebê, é importante, né? Porque senão a gente atropela e prejudica o bebê, e quando que não é a intenção. Sim. Então, esse clareamento, tá? Próxima pergunta, então, bora. Carla, o que são maus hábitos de sono e como que a gente identifica se está impactando a saúde do bebê e da família? Tá. A minha visão, um mau hábito de sono é tudo aquilo que tira a autonomia do bebê e com isso afeta a qualidade do sono dele e da família. Então, essa é a minha definição. É tudo que tira a autonomia do sono e afeta a qualidade do sono dele. Como que a gente pode perceber se está impactando, se o bebê está tendo um sono saudável? Eu peço sempre para primeiro olhar o comportamento desse bebê durante o dia. Né? Como que ele está? Ele está agitado, irritado, cansado, inquieto? Ou ele está feliz, tranquilo, descansado, receptivo? E a família? Os pais, eles estão descansados, pacientes, acolhedores, tranquilos? Ou eles estão brigando, irritados, né, cansados? Porque isso afeta, não dormir bem, afeta a saúde emocional, que era até o tema, né, um tópico da nossa live. O déficit de sono, ele afeta a saúde mental, né, dos pais, porque quando a gente dorme mal ou dorme pouco, há um aumento de 60% na reatividade da amígdala. E aí isso causa mais sentimentos de estresse, raiva, irritação, ansiedade, aumentam os sentimentos negativos. E a amígdala é uma partezinha lá no meio do cérebro, né, que cuida das emoções, né, e regula as emoções e vincula a emoção às memórias. Então, essa é só uma das partes afetadas pelo déficit de sono. Então, se os pais não estão dormindo bem, é como se, eu digo, quando a gente dorme, é como se a gente desse um banho no nosso cérebro e no nosso corpo, reparando e fazendo todo o processo de cura, e no cérebro também, limpando todas aquelas proteínas chamadas beta-amiloides que podem, a longo prazo, causar Alzheimer. É um dos estudos que provam que se a pessoa dorme mal cronicamente há muitos anos, isso pode aumentar os riscos de Alzheimer. Então, quando a gente dorme, a gente está dando esse banho no nosso corpo. Então, se a gente não dorme bem, esse banho está sendo meia boca, né? É um banho de gato. Então, e aí começam esses problemas, que podem ser doenças, aumentam os riscos de doenças físicas, mas também há esse problema com a saúde mental, porque a gente é como se a gente ficasse com a nossa lente embaçada. E aí, o que um colega falou, que de repente, se eu tivesse descansado, eu faria, não é nada. Mas se eu tiver dormido mal, eu já vou ficar mais assim, né? Para o mundo à minha volta. Menos tolerante, mais impaciente. Então, por isso que impacta, o déficit de sono impacta a saúde mental dos pais. E aí, do porquê dos maus hábitos que você perguntou e como que a gente percebe isso, é visível, né? É visível o efeito na pessoa, no bebê e no ambiente.
E um adendo, né, Carla, dormir mal, ok, no início de vida, um bebê recém-nascido, vai ser um sono picado, ele tem necessidades fisiológicas que demandam isso, mas o que eu percebo é o quanto impacta a falta de perspectiva de voltar a dormir melhor, a falta de organização desses tempos para o descanso, de encaminhamento para uma rotina, para uma gestão desse tempo e da vida do bebê, que, como a Paula mencionou aqui em umas perguntas, que a rotina vem de fora, ela não vem do bebê. Sim. Né? Então, isso é um ponto importante, porque eu vejo que alguns tipos de propaganda sobre consultoria e tudo mais trazem um marketing de pílula mágica, o seu bebê vai dormir, não necessariamente, mas qual é o sono possível, como desenvolver da melhor forma possível. E para mim, eu vejo que o processo com você contribuiu muito nessa segurança de que tinha uma perspectiva e que estava melhorando e que estávamos todos desenvolvendo essa habilidade. Então isso por si já acalmou. E aí e o despertar noturno também parou, né? Passou a ser um despertar, então era outra coisa, porque daí fazia parte da necessidade dela. Isso para mim não tem problema nenhum, mas quando tá over, e aí foi que pra gente ficou muito difícil. E Carla, enquanto você estava falando, a Paula fez uma pergunta Tá. da autonomia do sono. Tá. Não, vai. Ela perguntou o que é autonomia de sono. Tá. Ela perguntou autonomia do o sono que é autonomia de sono. Tá. É quando o bebê sabe adormecer independente, sem nenhum suporte externo. Sem chupeta, sem mamar, sem ser minado, sem ser chacoalhado. Então, ele tem autonomia. A gente segue o processo, faz o ritual do sono antes da soneca, antes do sono noturno, respeitando a janela dele, a necessidade dele, coloca ele para dormir e ele adormece, tranquilo e independente. Isso é autonomia. Né? E para muitos pais, quando eu falo a primeira vez, eles falam: parece milagre, é um sonho, é impossível. Não, de novo, o seu filho, ele é maravilhoso. Ele pode tudo que a gente quiser ensiná-lo, né? E um bom ponto, desculpa, voltando para o que você falou, Paula, Claro. sobre o recém-nascido. Aí é outra questão que a gente precisa alinhar as expectativas. Se o bebê é recém-nascido, ele precisa acordar para mamar a cada 2, 3 horas, né? Mas no momento que a gente desenvolve hábitos de sono saudáveis, ele está saudável, ele dá boas mamadas durante o dia e ele estiver mais maduro fisicamente, ele vai começar a dormir mais horas e logo dormir a noite toda. Então, agora, se ele não tem autonomia, se ele não dá mamadas completas, se uma série de coisas não acontece, isso vai levar mais tempo para ele começar a dormir melhor. E esse processo, esses despertares que são no início por uma necessidade fisiológica de mamar, passam a ser por uma falta de habilidade de dormir e maus hábitos. Então, né, no início é verdade. Uma confusão nesse discernimento. No início é verdade, ele tem que acordar e os pais me chegam e perguntam: quando ele vai dormir a noite toda? Eu falei: calma. Primeiro, a gente tem que atender as necessidades dele se ele é um recém-nascido. Mas, se a gente der condições e ferramentas para ele, no momento que ele estiver pronto, ele vai começar a dormir a noite toda. Sim. Muito bom. Vou seguir aqui, tá? Eu ia te perguntar sobre se você percebe, é verdade. Se você percebe isso, algum desses impactos, né, do déficit de sono nos pais, que a gente falou um pouco aqui da saúde mental dos pais, nos seus atendimentos no consultório. Claro que as pessoas vêm com uma série de problemas, traumas, como é a sua especialidade, mas você percebe em alguns casos, quando não dormem bem, esses impactos? Sim, Carla. Principalmente quando há a procura para o tratamento do filho ou da filha, que já tem 8, 9, 10, 11, já tratei de 12 anos e não dorme bem. Aí a família está muito desestruturada. Mas é interessante, porque a queixa geralmente vem para ajudar o filho. Já está tão confuso, e aí, claro, aí durante o atendimento tem ali um desabafo de que está exausto. Mas já chega muito arrastado.
uma condição já muito arrastada. Mais isso do que... E aí outros adultos, aí insônia, outras partes de dificuldade de sono no adulto, que vale uma outra live para você explicar pra gente. Mas nessa relação com a criança, eu já atendi muito mais pais de filhos mais velhos, Tá. quando já tá muito crônico. Sim. E o impacto disso, Tem algumas... nesse caso das crianças, tinha pergunta aqui dos avós, quando fala para os avós, quando os bebês vêm às vezes dormir em nossa casa. Eu não sei o que ela quer que eu fale para a avó. Acho que Vovó, sobre ele o precisa, não sei. ele precisa dormir bem. Eu falo para as famílias, né? No momento que eles constroem a autonomia para dormir, eles vão dormir com a vovó, com o vovô, com quem for, né? É importante que esses cuidadores, independente de quem sejam, que eles também repitam o processo que foi construído, a rotina e os hábitos de sono que nós construímos, para que a gente continue estimulando isso, né, a médio e longo prazo. Então, é importante que toda a família e os cuidadores estejam engajados nessa construção dos hábitos saudáveis para que o bebê continue dormindo bem. E sigam o que a mãe e o pai estão solicitando, né? Enquanto rotina do sono e modo de colocar para dormir. Acho que esse é um ponto-chave. Sim. Tá. E aí acho que você ia me fazer uma pergunta. Quando as crianças ficam doentes. Bom, principalmente nos primeiros anos de vida, né, que tem tudo. Tem dente, tem os saltos, fica doente, começa a escolinha, fica mais resfriado. Essas coisas vão inerente, né, na nossa vida, não tem na vida do bebê, não tem como a gente escapar. Mas eu costumo dizer que são nesses momentos de dente, de salto, de resfriado, que eles precisam dormir mais e melhor. É claro que a gente pode acolher, pode dar, né, cuidar mais, atender mais a criança, mas é importante que quando chegar a hora de dormir, que eles sigam os hábitos que foram construídos e durmam tranquilos, independentes, para a gente não regredir e voltar aos hábitos antigos. Porque, de novo, é muito confuso para o bebê quando a gente, né, faz de um jeito, depois faz de outro, eles não sabem o que seguir e aí acaba regredindo no sono. Sim. Eu me lembro de você falar isso quando fica doente, Carla, e a gente se surpreender pós-vacina, estar com febre. Eu lembro de você falar, ela vai pedir para ir pro berço, porque ela já está acostumada. E aí, acolher, fizeram todo o ritual, colocaram no berço e pum, e capotar. E aí, no caso, acordou mais para mamar, porque estava com uma necessidade, mas como já estava construído o processo, é muito mais fácil, mesmo acordando. Então, já responde de uma forma diferente, é muito encorajador. Né? Então, acho que a gente pode seguir nos nossos temas e depois responder as perguntas. O que você acha? Tá bom. A gente seguir no raciocínio, pode ser que algumas coisas sejam respondidas. Vamos lembrando. Eu vi uma Gabriela, questão qualquer coisa ajuda a gente. sobre prematuro que passou, depois a gente retoma. Tá bom, vamos lá. Acho que aí você ia me perguntar das principais queixas, né, que as famílias procuram. Sim, aí você falou que as queixas vêm mais das crianças mais velhas, né? E aí eu acho que... Dessas mais velhas. Basicamente, o que já tratei? A criança ali com 10 anos que não conseguia dormir sozinha. Então, que até aquela fase, ou dormia na cama com os pais, ou acordava muitas vezes, ia chamar os pais, e aí ficava esse vai e vem no quarto, e uma insegurança muito grande. E aí, começou como uma dificuldade de dormir muito, muito nova, conforme a criança vai crescendo, outros elementos entram, como o medo, e aí a própria experiência do dormir, que passou a ser traumatizante, e não um trauma em si que deflagrou isso. Um outro pré-adolescente, 12 anos também, só dormia com o pai ou a mãe do lado, daí no próprio quarto. Então, uma insegurança muito grande, isso é muito comum. Tem tratamento, então com a terapia MDR a gente consegue ajudar bastante essa criança e essa família nessa reestruturação e reorganização do sistema de memórias em relação a isso. Mas é isso, né? É um sofrimento. São anos dormindo muito mal. E aí sintomas decorrentes, né? Acentuação de ansiedade, acentuação de dificuldade de aprendizado, muitas vezes. Não é só pela dificuldade de dormir, mas quando a gente analisa
peso todo está atrelado. Então, é algo que a gente faz, né, na ficha clínica, logo no início, na avaliação inicial, algo que a gente sempre pergunta, porque é um assunto que precisa estar alinhado, porque senão as outras coisas não caminham. Né? Ou algumas das dificuldades têm a ver com isso. Então, é um ponto que a gente está sempre atento. Eu estou sempre atenta. Não é que dormir bem traumatiza, ou o processo de aprender a dormir traumatiza, é a falta, né, de habilidade, de segurança para dormir que causam esses medos que aí geram outros problemas. É isso? Sim. Nesse caso dessas crianças mais velhas, sim. Não tinha tido um evento que a partir daquele evento passou a ter dificuldade de dormir. O que às vezes acontece, né? A insônia é um dos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, decorrente de uma experiência específica. Depois a gente vai falar mais dos traumas em si, né? Mas no caso dessas crianças, foi a própria experiência de dormir e a dificuldade de dormir que passou a ser o evento ansiógeno, né? A partir do qual começava a escurecer, já vinha ansiedade, já vinha o medo, uma série de coisas que sem tratamento fica difícil, fica muito sofrido. Né? São situações que, assim, vamos buscar um tratamento, né? Se tivesse com uma gastrite há anos, já teria buscado. Então, é poder expandir a consciência nesse sentido, assim, não tem por que ficar patinando sozinho, se existe conhecimento e tratamentos específicos para isso. Sim. Então, esse é um dos objetivos da live, né? Poder expandir essas informações e as pessoas saberem que dá para pedir ajuda e ser bem ajudada. Né? Sim, perfeito. Bora lá. Carla, quais são as principais dificuldades que as famílias apresentam quando te procuram? As principais queixas. Pepinos. Bom, número 1 é que o bebê acorda várias vezes à noite. Tem casos de 4 vezes a 10 vezes a cada meia hora, a cada hora. Então, esses são os casos, né, o principal, né, que a família me procura, ou que o bebê só dorme no colo, só dorme sendo ninado, não gosta do berço, o berço tem espinhos. Mesmo mais velho. Mais velho também. Mesmo mais velho que já saiu do berço, mas que só dorme com os pais, ou a mãe tem que dormir junto. E aí, cadê o casal nessa história, né? Não tem mais intimidade, não tem mais relação, então afeta todo mundo. Essas são as queixas principais, mas tem outros casos onde a mãe que já está, e elas todas relatam que estão exaustas, esgotadas, que têm vontade de chorar porque não sabem mais o que fazer, já tentaram de tudo. E aí corta o coração porque, poxa, dá para ter poupado tudo isso, né? Mas, então, tem solução, como você falou. E aí tem casos mais extremos, quando o bebê há meses, muito tempo, não dorme bem, que aí as mães começam a ter problemas nas costas ou nos ombros, problemas de saúde, porque não estão dormindo bem, e o bebê já tem mais de 10 quilos e continua sendo ninado. Né? Alguns pais também me confidencializam nas conversas, na nossa consulta principal, que eles estão se sentindo mais estressados no trabalho, alguns relatam taquicardia, porque não está dormindo bem, e dormir afeta a nossa saúde, o funcionamento do nosso corpo como um todo. Né? Então, esses são as queixas principais que eu recebo, né, durante os atendimentos, e esses são os casos que procuram ajuda, né? E aqueles que não estão passando por tudo isso e não procuram ajuda. Então, aí eu defino que a dificuldade, nesse caso, são as crianças, né? Que a gente cresceu ouvindo da avó, da bisavó, ou do senso comum, de que é assim mesmo, que mãe uma hora passa. Uma hora vai passar, mãe é padecer no paraíso, que a gente tem que se conformar, agora é assim, não tem solução, quando tem, né? Ou de que quando o bebê crescer vai melhorar. E aí, o problema é que, na verdade, existem muitos estudos mostrando que 84% dos bebês que dormem mal quando pequeno, eles continuarão dormindo mal até os 3 anos se nada for feito. Então, eu acho que você comentou em algum momento que a rotina são os pais que definem, não é o bebê, né? Ele não vai chegar para você e falar, olha... Paula comentou. Então, eu amei, porque o bebê não vai chegar para você e falar, agora eu quero dormir sozinho, tá? Não vai partir dele, não vai partir, agora eu quero dormir bem.
né? Agora eu tô grande, eu quero dormir bem. Uhum. Ele não vai ter essa iniciativa porque ele não tem essa maturidade, né? De entender que há uma série de possibilidades, né? Mas é possível Uhum. ajudá-los a dormir melhor. E aí, então, essas são as queixas principais que vêm e tem solução. Tem solução. Esse é um Uhum. problema, esse é uma habilidade como qualquer outra, que a gente pode construir. E hábitos são hábitos. A gente pode construir novos hábitos a qualquer momento, né? Sim. E a mudança desses hábitos gera protesto, Gera né, protesto. Carla? Sim, aí eu que a pergunta É, voltando para a questão do trauma, né? sim. Essas crenças, né? Conta pra gente o que é um trauma? Mudar hábito traumatiza? Tá. Então vamos lá. Primeira parte. O que é um trauma, né? O trauma, ele é uma experiência de impacto muito negativo na nossa vida, uma experiência de muito sofrimento, e que mesmo passado muito tempo vivido ela segue impactando. Seja porque reforçou um sistema de crença negativo sobre mim mesmo, não sou capaz, não posso, não mereço amor, uma série de coisas, seja pelo reforço emocional negativo, pela sensação corporal que deflagra. Definição geral de trauma. Atualmente, entende-se o trauma por dois aspectos. O trauma de T maiúsculo, que são as experiências disruptivas, como, por exemplo, assalto, violência, abuso sexual, catástrofe de ambiente, perdas totais, lutos muito profundos. Essa é uma gama que pode vir a desenvolver, a pessoa pode vir a desenvolver uma série de psicopatologias a partir disso, ou não. Vai depender de uma série de fatores, resiliência interna, sistema de apoio, momento de vida que ela vivenciou, a frequência desses eventos. Tá? Trauma de T maiúsculo e trauma de T minúsculo. Pequenos eventos do nosso dia a dia que, dependendo da frequência, da intensidade, da rede de apoio que eu tive, pode vir a se configurar um trauma ou não. Uma fala de um professor, uma fala de alguém, de um amigo, um tipo de comunicação na família, por exemplo, exigente, crítica, sem valorizar essa criança. Não, mas eu trato muito bem o meu filho. Sim, mas ó, o que está acontecendo, né? Eu nunca atendi um pai ou uma mãe que não estivesse buscando fazer o melhor pelo filho e pela filha. Não. Agora, a gente caminha para avaliar se aquilo está tendo um efeito benéfico. Muitas vezes não está. Então, o trauma de T minúsculo tem a ver com isso, né? E aí, o início da nossa vida, ele é repleto de potenciais situações traumáticas, porque somos muito vulneráveis, estamos num processo de desenvolvimento, né? E a depender da rede de apoio que a criança tem e da qualidade afetiva, de vínculo afetivo com essa mãe, com esse pai, algo pode vir a se tornar traumático, sim. E aí, a Paula está perguntando, e deixar o bebê chorando? Eu acho que esse é um ponto, assim, chave de crença do que vem a ser uma consultoria de sono, pelo menos do que eu percebo em falas com outras mães, é a crença de que é deixar o bebê chorando. E não, que isso traumatiza, não é, né? Não. Que isso traumatiza e que seja isso. Vou deixar o meu bebê chorando. Então, eu vejo assim, é muito diferente, porque uma coisa é a mãe que está estafada e indisponível emocionalmente e muitas vezes já chegando numa depressão pós-parto, que por não conseguir se conectar com esse bebê e sofrer por isso também, porque não é, não conectei, não, ela está acabada por isso, deixa o bebê chorando e não consegue estar lá. E ele chora 5, ele chora 10 e ele se vira. Isso é uma situação, sim, potencial traumático gigante. Porque já no dia a dia não existe essa conexão não está ali eficiente, não está viva. Outra coisa é como ajudar o bebê a desenvolver uma resiliência frente à frustração e estar com o bebê de uma outra maneira. É assim que eu percebi que foi o processo da consultoria. A senhora vai reclamar, ok. Então, ok, a atitude de vocês vai ser essa, essa e essa. Dentro dessa perspectiva de olhá-la com potência, adequar as nossas ações frente à idade que ela tinha, que é diferente, como você falou, se ela fosse recém-nascida, ela tinha de 3 para 4 meses, que é diferente se ela tivesse 1 ano. Exato. É muito diferente.
E isso foi um processo bem intenso, assim, de ressignificação e de olhar aquilo como ela está respondendo, ela está reclamando. Então, voltando, mudar de hábito traumatiza? Eu acredito que não. Porque é feito de uma maneira estruturada. E fruto de amor, isso é o amor. Eu e meu marido, a gente conversou muito, assim, nessa época, do quanto que era a primeira experiência que a gente estava passando, em que a gente estava dando uma condição para a Sara, mas era ela quem ia fazer o processo. A gente não podia fazer por ela. E isso também era amor. Pra gente, o colo, para mim, ficou evidente. No caso da Sara, acredito que cada bebê é um bebê. Tem isso também, né? Mas Sim. o colo não estava sendo o melhor lugar do mundo mesmo. Não estava. Ela continuava chorando. Porque uma bebê que continuava chorando, demorava 1 hora para dormir, dormia 20 minutos e acordava reclamando e estava cansada. E aí eu comecei a ficar de saco cheio. Não, mas eu acho que o bom é que eu não aceitei isso, assim. Para mim era inadmissível a crença de que ia melhorar com 2 anos. Não vou dormir mal 2 anos, desculpa. Não vou. Assim, não vou ficar aqui estressada com ela porque tá enchendo o saco pegar ela no colo. Eu amo pegar ela no colo, eu não quero ficar com esse saco cheio. Então, tem todo um processo. Então, assim, não traumatiza. E aí tem critérios para avaliar se um bebê está traumatizado. Né? Então, a gente, conversando sobre a live, vou aqui citar alguns critérios, que inclusive servem para adulto. Né? Mas pensando no bebê, o que é que acontece? Vou até ler aqui, gente. O bebê, ele demonstra um grau muito intenso de estresse frente à separação dos cuidadores. O olhar passa a ser mais vazio, mais congelado, um estado de dissociação, o bebê apresenta um estado de dissociação, passa a não ter engajamento nas brincadeiras, evitar o contato visual, não estar ali, né? Realmente, que mais? Perda das habilidades de alimentação e também possível regressão da parte motora. Então, esses são alguns critérios que alguns bebês vivenciam: negligência, violência, fome, pode apresentar. Abuso, e não é o caso. Não, né? de jeito Então, nenhum. acredito que essa organização dos assuntos é bem importante e traz um conforto também para os pais, né, que estão buscando ajudar o bebê e se ajudar também. Né? Legitimar essa necessidade da mãe e do pai de poder estar melhor no processo. Acredito que também é uma quebra de crença, né? Como você falou, o cara vai padecer no paraíso, sofre mesmo e pronto. Então, você falou de uma coisa muito importante que é importante a gente entender que existem diferentes tipos de choro, né? Tem o choro de fome, o choro de cólica, o choro, né, de dor, e o choro de protesto. Esse processo de aprendizado do sono, que você falou no meu método, não é larga o bebê chorando e vai embora, eu jamais faria isso com meus filhos e não oriento isso aos meus clientes, então é um método mais gradual e gentil. Mas esse processo de aprendizado do sono, da autonomia do sono, ele é comparado com... É uma mudança, primeiro, é uma mudança de hábito, e ele é comparado com o início da escolinha. Então, quando a criança... então, o choro vai ser um choro de protesto, de resistência, porque ninguém quer mudar. Ninguém gosta de mudar. Mudar exige energia, mudar é desconhecido, eu não sei o que vai estar lá no final do outro lado. Então, tem essa resistência que é normal com adulto e criança. Então, esse choro do processo é um choro de resistência à mudança, como no início da escolinha. Quando ele começa na escolinha, ele reclama, vai ter uma fase de adaptação de 1 ou 2 semanas, mas depois passou. E aí, é lá que a gente vai fazer os nossos amigos mais queridos da nossa vida. Então, ninguém ficou traumatizado porque começou na escolinha um dia. E esse processo de aprendizado, como você falou, ela estava chorando no colo. Se tivesse funcionando, maravilha. Eu não quero que todo mundo... A consultoria de sono não é para todo mundo. Se tá bom para você, se tá bom para o bebê, ótimo, continua assim. O importante é que todo mundo esteja feliz e não que só um lado esteja feliz e o outro sofrendo. Precisa ser bom para os dois lados. Então, é um processo de mudança de hábito que é pontual, como você falou, os 3, 4 primeiros dias são mais difíceis, mas os pais estão lá junto com a criança, não tem abandono, a criança não está sozinha. Vocês vão ter informações e orientações de como lidar com aquilo. Mas depois, pronto, a gente começa a ver uma evolução e o aprendizado e a autonomia sendo construída. Diferente de passar meses, anos sofrendo. A criança acorda e chora porque está frustrada e cansada, ela está chorando.
né? Então a gente sim. pode resolver isso de uma forma estruturada e curta, para poupar o choro Mais que vem, eficiente, né? poupar esse choro que vem da frustração e da falta de habilidade, do cansaço. Tem Sim. uma pessoa Vou que já mandou. responder rapidinho a Ela Gabriela já fez do 2 vezes, trauma pergunta. prematuro. Então, assim, Gabriela, um bebê, né? O seu bebê de 27 semanas é uma história muito forte. Não, Ele nasceu de 27 semanas, muito prematuro, é muito forte para ele, é muito forte para vocês. Foi uma vulnerabilidade nesse início de vida muito grande. Então, sim, é um trauma, um traumão. Indico tratar, né? E nisso a terapia MDR é a abordagem que eu indico. Algo que ajude a integrar esse processo, tanto para você e o pai, quanto para a criança. E isso, assim, a gente consegue fazer 6 sessões, já ter um belo resultado. Esse é um ponto. Ah, tá. Ah, não, Paula, mas eu não posso fazer o tratamento agora e tal e tal. O que eu oriento de base? Contar para o bebê a história dele. Então, acho que o bebê da Gabriela tem 1 e pouco. Contar uma história. Você pode contar através de personagens que ele goste. Contar tudo. Ele tava na barriga da mamãe ursa, e ele nasceu antes da hora. E aí a mamãe e o papai dele correu e ele foi muito bem cuidado. E a mamãe e o papai dele passou 60, um mês com ele e era o método do canguru. E aí faz o canguru com ele acordado e brinca, contando a história. E ele foi ficando forte, foi crescendo, tal, tal, tal. Até chegar, aí você vai contando as conquistas dele, contando os medos que vocês passaram de forma bem leve, sucinta, só atravessando e fortalecendo que vocês foram ficando bem, né? Mãe e pai e a criança. E encerra contando que tá bem, tá um menino forte, e que agora ele é capaz de aprender uma outra forma de dormir. Nesse caso, tá, Gabriel? Então, assim, dando uma orientação mega, mega rápida, pode entrar em contato comigo, eu dou mais detalhes, né? Se não fizer o tratamento, nesse sentido, porque é uma história forte, é uma vulnerabilidade muito forte, isso precisa ser considerado, né? Não quer dizer que se nasceu prematuro vai ter dificuldade de sono, não. Mas se é algo que você está vivenciando e associa e percebe quem você há essa dificuldade também emocional de soltar, de confiar e de vê-lo respondendo de uma outra forma, vale olhar, cuidar e aí seguir. Todo mundo vai ser beneficiado, né? É um aspecto assim bem particular. Tá, eu posso fazer um parêntese nessa questão do prematuro? Claro, por favor. É importante considerar a idade reajustada do bebê para entender a janela de sono dele, tá? Então, esse é um ponto muito importante com relação ao sono. Ele completou, né, os últimos 2 meses fora da barriga. Então, se ele está com 3 meses, na verdade, ele é um bebê com a idade reajustada de 1 mês, né? Se ele está 3 meses fora, né? Mas, na verdade, o relógio biológico dele tem a maturidade de um bebê de 1 mês. Então, é importante saber isso e considerar isso para você trabalhar com a janela, o intervalo de sono que ele precisa, né, entre uma soneca e outro certo, para evitar que ele fique cansado demais e, com isso, comece a lutar contra o sono e comece a ficar agitado, irritado e toda a dificuldade que vem. Então, essa é uma informação importante para as mães de prematuro, que calculem essa idade para saber a janela certa e respeitar a maturidade do bebê, do relógio biológico dele, e não deixando ele acordado tempo demais. Tá, grata. Vou seguir aqui nas perguntas. Tá, Carla, quais as consequências? Ai, meu Deus, bora. Mas estamos quase acabando. Quais as consequências na infância quando a criança não desenvolve autonomia de sono? Tá. Bom, se ela está na fase de recém-nascido, ou passou da fase, na verdade, passou da fase de recém-nascido e continua acordando várias vezes à noite, aí é um problema. De novo, porque se ele é recém-nascido, ele tem que acordar para mamar, é normal, é esperado. Mas se passou dessa fase e ele continua acordando muitas vezes, aí chegou a hora de rever, né? E buscar, procurar e entender o que pode melhorar nisso. Porque as consequências, como eu falei um pouco antes, têm um impacto no desenvolvimento físico e cognitivo dele.
né? Então, tem muitos clientes que me procuram e falam, Carla, meu bebê está ganhando peso, mas não está crescendo, estagnou. Por quê? Porque é durante o sono que o hormônio do crescimento é liberado, né? Então, tem outras queixas que os pais falam que o bebê vive doente, tá? Um resfriado atrás do outro. Se ele não começou na escolinha e vive doente, provavelmente ele não está dormindo bem, é por isso, porque é durante o sono que o sistema imunológico é fortalecido. Então, tem uma série de impactos no desenvolvimento físico. Esse aqui são apenas 2 exemplos, porque a gente não tem muito tempo, mas também tem... E essa é a última pergunta, que é incrível, para você. Aí tem a questão, o impacto no desenvolvimento cognitivo. Que enquanto eles são bebês, a gente não tem como mensurar e perceber. Mas no momento que a criança cresce, depois... se ela continua dormindo mal, e aí ela começa a ser mais exigida academicamente, lá a gente vai começar a perceber o impacto que o déficit de sono causou no desenvolvimento cognitivo dela. Então, o ideal é não esperar chegar lá para a gente perceber que, poxa, ele agora está com um problema de atenção, ele está com uma dificuldade de aprendizado, porque é durante o sono que as memórias são organizadas nas caixinhas certas e consolidadas. Sim. Se ele acorda toda hora, ele está tendo esse sono toda hora interrompido, esse processo toda hora interrompido. Então, o ideal é a gente não esperar chegar lá para descobrir o que causou esse déficit de sono causou no desenvolvimento cognitivo. E aí tem um estudo que é muito interessante, que muitos diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais de 50%, ou em torno de 50% desses diagnósticos são errôneos, porque o sintoma do déficit de sono é muito parecido com o déficit de atenção e hiperatividade. A criança, ela tá, oscilação de humor, mais irritada, impaciente, tem dificuldade de atenção. E aí, quando eles pegaram esse estudo, e ajudaram essas crianças com esse diagnóstico a dormirem melhor, a desenvolverem a autonomia do sono, 50% delas não tinham mais transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é importante ter esse cuidado de, ao invés de rotular e começar a dar medicamento para as crianças, de ir a fundo se toda a necessidade dela está sendo atendida, como a qualidade e a quantidade de sono. Então, esses, assim, são muito rapidamente alguns das consequências, porque o nosso tempo está acabando. E se mas a última pergunta, peraí. Não vai cortar a live, pelo menos isso, mas a gente vai terminar. Carla, para fechar, o que as famílias podem fazer para ter mais qualidade na rotina de sono dos bebês e depois das crianças? Primeira, vou falar de novo de 3, eu gosto de 3, né? Primeira coisa, cuidar da necessidade do bebê, como eu falei no início. Entendendo a janela de sono, de acordo com a faixa etária, para que aquele criança ela tenha a quantidade e a qualidade de sono que ela precisa. Esse é um ponto-chave. O segundo é dar oportunidade, ferramentas, recursos para essa criança desenvolver a autonomia, porque essa autonomia vai trazer segurança, vai trazer autoconfiança, vai trazer os benefícios para o desenvolvimento físico-cognitivo dela, mas também para toda a família em volta. E por último, paciência e consistência. Infelizmente, o seu mantra. Não, essa eu fico repetindo. Muito bom. Mas ajudou muito a gente. Paciência, consistência. Paciência, consistência. Porque não dá pra gente tentar uma vez e achar que a criança, pronto, vai aprender de primeira. Ela não anda, ela não vai levantar e sair andando de primeira. Ela vai tentar e vai cair, vai tentar e vai cair. Esse é um processo. Então, é importante a gente ter paciência e consistência. Quando os pais falam, a criança não gosta do berço. Mas se você tentar uma vez e desistir, ele não vai aprender. Então, tem que ter com amor, com carinho, com acolhimento. Tem que ir repetição, paciência e consistência. Todos eles podem aprender. Todos eles podem aprender. Então, eu digo para todos, olha, todos os métodos funcionam? Eu acredito que sim. Eu posso falar do meu, Mas o segredo é a consistência. Se a gente tenta uma vez e para, não vai funcionar. Tem que esperar essa curva de aprendizado acontecer e aí o novo hábito de sono saudável se instalar.
instaurar, né, naquela rotina que vai favorecer uma vida feliz e saudável para todo mundo. Que bom, grata, Carla. Obrigada. Gente, Muito amei, feliz, Paula, muito foi feliz. muito pouco tempo. Passou um monte de coisa aqui. Eu não sei se a gente perdeu algumas perguntas, mas assim como você abriu para a Gabriela sobre a questão do prematuro te procurar para falar mais sobre isso, se tiver ficado alguma outra pergunta que a gente não respondeu, seja para mim com relação ao sono, seja para Paula com relação ao trauma, procurar a gente diretamente, mandar uma mensagem, que a gente fica muito feliz de ajudar, responder, esclarecer. O nosso objetivo aqui, primeiro, a nossa missão de vida, né, é trazer mais felicidade e harmonia para todas as pessoas. A gente ama, né, escolheu ser psicóloga porque a gente ama o ser humano. Então, vamos ficar felizes de ajudar e responder. E, enfim, e se precisarem de mais ajuda, a gente, né, também fica à disposição. Sim, sim. Muito grata, Carla. Obrigada. Muito grata mesmo. Obrigada. Muito grata a todos e todas que estiveram aqui conosco, que reverberem, compartilhem, né, a favor de muitas boas noites de sono para todas nós, todos nós. Sim, obrigada. Boa noite para vocês. Aqui eu estou de dia, 10 da manhã. Boa noite. Continuar Arrasou. Obrigada. Tá bom, Fiquem tá bom. bem, muito obrigada. E a gente Beijo. está à disposição. Boa noite. Sim, beijos. Tchau, tchau, Carla. Tchau. Até. Obrigada.